dos Provérbios, capítulo 30. À medida que os irmãos encontrarem o capítulo 30, os que puderem colocarem-se em pé, por favor, gostaria que o fizessem. Livro dos Provérbios, capítulo 30. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 14. E nós vamos ler, irmãos, como já é nosso hábito, lendo da seguinte maneira: quem tem a versão atualizada da Bíblia, lerá comigo os versículos ímpares. E aqueles que têm a versão corrigida, poderão ler os versículos pares. Então, repetindo o capítulo 30, no livro dos Provérbios, versículo 1 até o versículo 14. Os que têm atualizada lerão comigo, e os que têm a corrigida lerão o versículo 2, alternando assim até o versículo 14. Todos encontraram? Então vamos ler. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Só um detalhe, os irmãos entenderam o texto? Eu li errado? Eu li o capítulo 30, versículo 1, certo? A Bíblia corrigida agora, leia o versículo 2. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós estamos na Tua presença. Agora que lemos Tua palavra, nós estamos diante, Senhor, não dos nossos pensamentos, mas diante dos Teus pensamentos escritos sob a direção e a inspiração do Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de sabedoria para entender esta Tua palavra. Ó Deus, que não seja a minha voz falando, mas que seja a Tua voz, pela Tua palavra, falando aos corações aqui presentes. Por isso, Senhor, eu clamo pela assistência do Espírito,
Santo do Senhor, Espírito que inspirou a Tua palavra, Espírito que veio para nos guiar a toda a verdade, que nesta noite o Teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade plena aqui neste meio, para alcançar os corações. O Senhor sabe que cada um aqui veio buscar, quais são as ansiedades, as tensões que cada coração e que cada mente aqui está enfrentando. E se o Senhor, ó Deus, pôs no meu coração isto para transmitir, é porque o Senhor tem algum objetivo. E eu peço, portanto, ó Deus, que o Senhor cumpra este objetivo. Que estas vidas aqui, expostas à palavra, vidas que possivelmente alguns deles jamais verei novamente, que aquilo que o Senhor então quer se comunicar, quer falar conosco, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para receber esta palavra bendita. Aplique, ó Deus, porque se não aplicares esta palavra, nós simplesmente ganharemos conhecimento um pouco mais, mas, ó Deus, sairemos daqui da mesma maneira. Sim, conhecendo um pouco mais, mas com as mesmas vidas, sem transformação, sem vigor, vidas secas, sem o frescor e a abundância que só a Tua palavra e que só aquele que é a água da vida pode dar. Portanto, Deus, não deixes que saiamos daqui de uma maneira secos, ó Deus, mas que saiamos daqui transbordantes da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podem se sentar, irmãos. Como os irmãos sabem, este mês nós estamos, então, como tema geral, tratando sobre a família e a sua importância. Certamente os irmãos receberam o calendário, estão orando pelas famílias, e só uma pergunta hoje é para nós orarmos por quem? Por qual família? Irmão Itamar e a irmã Joana. E eu gostaria que os irmãos, à medida que o mês passasse, os irmãos fossem, então, pensando, orando. Não deixe de orar pelas famílias naquele dia, e depois que terminar o mês da família, ou esse mês de maio, você pode pegar esse calendário de oração e continuar orando todos os dias, nos demais meses, orando pelas famílias. O texto que eu li com os irmãos, versículo 1 até o versículo 14, eu na verdade quero me concentrar ali no versículo 7 e no versículo 9. Eu resolvi ler todo o texto, porque eu creio que ele faz mais sentido, a leitura completa, inteira desse texto, mas eu vou deter a minha atenção especialmente do versículo 7 até o versículo 9. O capítulo 30 do livro de Provérbios foi escrito por um homem chamado Agur. O tema geral, ou todo este capítulo, se os irmãos depois lerem com calma e observarem, são conselhos muito práticos, lições muito práticas, que apresentam um caminho para que nós aprendamos a viver ou desenvolvermos uma vida de sabedoria. E os irmãos podem observar no texto, à medida que depois lerem e observarem agora também, que este homem percebe que nós só podemos, de fato, experimentar a verdadeira sabedoria, ou aprendermos a verdadeira sabedoria, se nós reconhecermos a existência de Deus e sabendo que este Deus fala através da palavra. Está ali no versículo 4, olha para os irmãos verem, diz assim, olha, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? E aí toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Então a ideia é esta. O capítulo todo vai nos apresentar ideias, lições práticas ou verdades práticas para que nós conheçamos e aprendamos o caminho da sabedoria. Só que, pelo que o texto mostra, nós só vamos encontrar verdadeira sabedoria quando nós entendermos que a verdadeira sabedoria só é possível à medida que nós conhecemos Deus e sua revelação. E aqui tem uma questão importante. Meus irmãos, nós só podemos saber quem é Deus, como nós sabemos, e ainda assim muito
eu posso dizer, arranhando o conhecimento daquilo que Deus é. Por quê? Porque nós somos criaturas finitas e o Deus que a palavra revela é um Deus que é infinito na sua essência, na sua pessoa. E Ele, sendo quem Ele é, infinito, nós só podemos conhecê-lo porque Ele se revelou. E nós entendemos que a revelação de Deus, como é do conhecimento dos irmãos, esta revelação ela se dá pelo menos de 3 maneiras. Existe a revelação que nós já conhecemos. Deus pode ser percebido através das coisas que foram criadas. Paulo, a referir sobre isso no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, que nenhuma pessoa, ou nenhuma criatura, ou ser humano, pode chegar um dia diante de Deus e falar assim, mas eu não sabia da existência de Deus. Todos os homens são sem defesa, essa é a palavra que lá está, são indesculpáveis quando comparecerem diante do tribunal de Deus quanto ao fato da revelação de Deus, porque Deus se dá a conhecer pelas coisas criadas. Deus também se dá a conhecer pela palavra que nós temos nas nossas mãos. E esta palavra que nós temos nas nossas mãos, que é a revelação de Deus, ou seja, Deus se deu a conhecer, esta palavra ela nos faz também mais responsáveis. Porque nós, sobre quem o fim dos dias ou o fim dos tempos é chegado, nós temos nas nossas mãos a palavra completa. Nós temos a palavra fechada, de Gênesis a Apocalipse, e o que Deus tinha para falar ou revelar o necessário para nós nesta existência e ainda na existência vindoura, ainda que essa existência vindoura seja a revelação ainda não tão ampla, nós temos o que é necessário apenas, isso nos faz muito mais responsáveis. Isso nos fazem pessoas muito mais, ou pelo menos deveria fazer com que nós fôssemos muito mais comprometidos com o Deus que se revela pela palavra. E então nós temos a palavra final de Deus, que é Jesus, a revelação máxima de Deus. Como está escrito, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai, este o revelou. Indicando que o que Deus tinha para falar, Ele falou completamente no Filho. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1. Deus outrora falou aos nossos pais pelos profetas. Mas para nós, Ele falou através de quem? Do Filho, Jesus. Então Deus, nós só podemos conhecer Deus e saber quem Deus é e o caminho para este Deus que nós temos então na palavra, através das três revelações, a criação, a palavra e Jesus Cristo. E o autor aqui do capítulo 30, ele mostra que este Deus que criou, e aí ele vai descrever ali no versículo 4, quem foi que subiu ao céu, quem desceu, quem encerrou, ele mostra o poder de Deus. Quando nós entendemos a nossa existência, a partir do fato da própria ação e da revelação de Deus, nós temos condições de compreender o caminho da sabedoria revelado na palavra. E uma outra questão que os irmãos precisam se lembrar, no livro dos Provérbios, a palavra sabedoria, ela aparece diversas vezes. Em alguns momentos, essa sabedoria ela é até personificada. Eu não sei se os irmãos já observaram isso, mas, por exemplo, no capítulo 8, quando nós lemos o capítulo 8 do livro dos Provérbios, a sabedoria está clamando. É como se ela tivesse vida e ela está clamando, chamando as pessoas para seguirem o seu caminho. E existe uma interpretação, e eu creio que essa interpretação é possível, onde essa interpretação diz o seguinte, que a sabedoria personificada é uma referência ou um tipo da pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser sábios, nós precisamos nos enxergar a partir da revelação de Deus, revelação da palavra e revelação que é Jesus. E isso tem muito a ver com a família. Porque, irmãos, se uma coisa que nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, não só no ambiente da individualidade, cada um de nós, mas como no ambiente da coletividade, nós precisamos de fato de sabedoria. Nós precisamos daquela capacidade de aplicarmos a todas as facetas da nossa vida os princípios que Deus em sua palavra nos revela, os princípios que nós conhecemos da palavra, para que a nossa vida ela ande em linha reta. E não somente isto, mas que nós tenhamos condições de alinhar pela nossa vida, a vida das nossas famílias,
e assim então despertar a nossa sociedade para o fato que existe uma direção, existe um caminho, e que nós andarmos fora deste caminho ou fora desta direção, esses caminhos que muitas vezes são construídos pelos homens, esses caminhos, ainda que pareçam serem caminhos bons, segundo a Bíblia, são caminhos de morte. E aí então, nossas famílias, precisam chegar naquele ponto de tomar uma decisão. Será que nós vamos seguir o caminho que Deus nos revela em sua palavra, clamando e buscando por princípios da sabedoria? Ou será que nós vamos enveredar a nossa vida e a nossa família pelos caminhos que muitas pessoas e muitas famílias estão enveredando? E a consequência disso é muito trágica na nossa sociedade. Observem a maneira promíscua, imoral e indecente que a sociedade que nos cerca está vivendo. E eu devo também dizer, observe como muitos professos crentes, por não valorizarem o caminho da sabedoria, por não observarem suas vidas a partir da revelação do fato que existe Deus, que existe uma revelação desse Deus, que aponta-se uma direção para seguir este Deus, muitos professos crentes, ou pessoas que professam ser crentes, estão se perdendo no meio da jornada, estão se perdendo na caminhada. Daí, eu gosto de usar uma expressão que é bíblica. A Bíblia sempre compara a jornada cristã com uma maratona. E certamente o que Deus requer de nós é que nós comecemos bem, mas muito mais do que começarmos bem, é melhor terminarmos bem. O que nós estamos vendo no ambiente eclesiástico hoje são muitas pessoas que são fundistas. O que é isso, fundistas? São aquelas pessoas que começam bem, são corredores de 100 metros, 200 metros, mas não são maratonistas, porque simplesmente tomam um impulso inicial, mas não prosseguem na jornada, não prosseguem na maratona, até chegarem então ao final dessa jornada, ao final dessa maratona. Se nós queremos chegar bem ao final dela, irmãos e todos que estão aqui, se nós queremos chegar bem ao final da jornada, ao final desta maratona, nós precisamos que a nossa vida e a nossa família vivam em sabedoria. Então, esse texto, capítulo 30, vai nos apresentar diversos princípios, diversos elementos que nos apontam um caminho para seguir essa direção da sabedoria. E aí, o texto, então, que eu vou deter a minha atenção, do versículo 7 até o versículo de número 9, apenas pensando algumas orientações e, então, partindo para algumas aplicações. O versículo 7 até o versículo 9 é uma oração. E aqui, então, já cabe uma primeira questão. Irmãos, quais são os objetivos que você tem, pessoalmente e para a tua família? Você já parou para pensar nisso? Nós começamos o ano, e geralmente nós fazemos isso naquela transição de ano, né, do ano de 2010 para 2011. Dia 31 para o dia 1º nós nos reunimos aqui na igreja. E então nos reunimos aqui pensando, agradecendo a Deus pelo ano de 2010, pensando no ano de 2011. E aí, geralmente você firma alguns compromissos diante de Deus. Eu vou ler a Bíblia no ano de 2011. Não é assim? Ou não? É assim. Talvez alguém fale assim, olha, esse ano eu vou me dedicar mais, eu quero conduzir uma pessoa a Cristo. Talvez este ano a pessoa pode dizer, não, eu vou me dedicar mais e eu quero restaurar na minha casa o culto doméstico. Olha, esse ano eu vou ler junto com a Bíblia diversos livros, eu quero ler 4 livros, ou 5 livros, ou 6 livros até o final do ano. E nós já estamos no mês 5, nós já estamos em maio. E talvez é uma boa hora para nós pararmos e pensarmos como estão os nossos alvos. Talvez aqueles alvos que você iniciou lá no começo do ano, talvez aqueles propósitos, aqueles projetos que nós começamos lá no dia 1º, e já passaram 5 meses, e agora então vem esta palavra que nos chama a atenção dos nossos objetivos, dos nossos alvos individuais e para a nossa família, para a igreja. Como será que estão os objetivos da nossa vida, ou das nossas vidas? Já parou para pensar nisso?
Você poderia responder qual é o alvo para a tua vida, o que Deus colocou no teu coração e mostrou a direção para você desde o começo do ano? Qual o objetivo que você tem para a sua vida pessoal esse ano? Qual o objetivo que você tem para a tua família? Já parou para pensar nisso? Esse texto aqui, Agur, ele revela através de uma oração podemos dizer assim, dois objetivos em sua vida. E eu gostaria que nós hoje saíssemos daqui pelo menos com esses dois objetivos na nossa vida. Talvez alguém vai dizer assim, não pastor, pode ficar tranquilo, esses dois objetivos eu já estou cumprindo. Que bom, louvado seja Deus se isso for verdade para todos nós. Mas se não for, que você saia daqui hoje pelo menos com essas duas lições, para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, para as nossas famílias, e procuremos aplicar isto de fato e de verdade no nosso dia a dia. Quais são esses dois elementos? Olhem aí para os irmãos verem. Versículo 7, ele vai dizer, olha, 2 coisas te peço. Então, certamente são 2 pontos do sermão. Naturalmente, o texto está dividido. E ele diz assim, olha, quais são essas 2 coisas? Primeiro, ele diz assim, olha, afasta de mim a falsidade e o quê? A mentira. Parece estranho isso, né? Porque nós não somos pessoas que tramitam na falsidade e na mentira. Não é assim? Ele está dizendo, afasta de mim a falsidade e a mentira. Eu creio que isso daqui tem uma dupla aplicação. Pode ser, Senhor, não deixe que eu conviva com pessoas que nutram isso nas suas vidas, mas também pode ser uma maneira mais objetiva. Senhor, não permitas que eu seja uma pessoa falsa e nem uma pessoa mentirosa. Porque existe uma diferença. Eu posso pedir, Senhor, me livre de conviver ou me livre de lidar com pessoas ao meu redor que sejam pessoas falsas e pessoas mentirosas. Eu posso pedir isso a Deus. Eu creio que isso está aqui no texto. Mas eu creio que aqui também eu posso ler da seguinte maneira, Senhor, afasta de mim para que eu não seja uma pessoa falsa e não seja uma pessoa mentirosa. Quantos de nós pedimos isto na nossa oração? Nós pedimos, Senhor, eu te agradeço pelo dia, te agradeço pelo alimento, te agradeço pelo trabalho, te agradeço pela saúde. Ó Senhor, eu te peço que abençoe esse dia, me livre da doença, me livre do mal, me livre das pessoas más. Ó Deus, me livre do mau caminho. A gente não pede tudo isso, não pede? Mas você, aí, não precisa responder para mim. Será que nós já oramos a Deus dessa maneira? Senhor, me livre de ser uma pessoa falsa e ser uma pessoa mentirosa. As 2 palavras, falsidade e mentira, que aparecem nesse texto, elas são palavras diferentes e que têm, então, aplicações diferentes. Na minha versão é a palavra falsidade. Acho que na versão corrigida é um pouco diferente, não é? A versão corrigida, qual é a palavra? Vaidade, não é? Então as 2 palavras têm um certo sentido. Se for vaidade, então é mais complexo ainda. Não é? Mas a palavra falsidade, irmãos, ela também tem origem numa palavra que no Novo Testamento ela é usada como a palavra hipócrita. E se tem uma coisa que a religiosidade tem a tendência de produzir no homem, é a hipocrisia. A evidência disso é só os irmãos pensarem no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Quando Jesus esteve entre os homens, quais foram as pessoas que mais deram trabalho para ele? Os religiosos. Foram os religiosos. Os irmãos podem observar que em diversos momentos, por exemplo, anote aí, ao chegar você na sua casa, leia o capítulo 23 de Mateus. Nesse capítulo 23, diversas vezes Jesus chama os fariseus e os religiosos do seu tempo de pessoas hipócritas. Porque a religiosidade ela tem uma tendência de gerar na pessoa
uma máscara. E a ideia do texto, e eu creio que Agur está falando isso na sua oração, Senhor, me dá a capacidade de me livrar de que eu seja visto sem máscara, que a minha vida seja exposta de tal maneira que eu não viva debaixo de uma máscara. E aí os irmãos precisam lembrar do contexto da palavra hipócrita, porque a pessoa usava uma máscara naqueles teatros, né, nas tragédias gregas. Eles usavam aquela máscara, algumas máscaras até bem comum, a metade dela tinha um sorriso, assim, a outra tinha um triste, né? Assim, em cima, outro embaixo. Não sei se os irmãos já viram alguma encenação, talvez algum filme já observaram isso. Aquilo que aquela máscara estava protegendo, na verdade, a máscara era o que as pessoas viam. Mas o que a pessoa era de fato não era o que essa máscara mostrava, era o que estava por trás dela. E é isso que falsidade significa. Muitas vezes nós aparentamos por fora uma máscara que não revela de fato quem somos no fundo. Existem muitos que nesse processo de falsidade, atrás desta vida de máscara, esta vida da religiosidade, e essa religiosidade ainda que necessária, mas se nós não cuidarmos, ela pode gerar uma falsidade. Nós temos que entender o seguinte: às vezes a pessoa se comporta por um determinado tempo transformada, mas lá no coração, no íntimo, nunca mudou. Talvez seja por isto que nós vivemos num ambiente religioso, hoje na nossa nação, que nós enfrentamos isto. Nós temos, e eu ouvi isso, achei muito interessante, nós temos conhecimento, nós temos a cada dia mais Bíblias em casa, mais livros para leitura, mais conhecimento, mas este conhecimento de fato não gera transformação. Quer dizer, a pessoa a cada dia conhece mais, até mesmo os aspectos da fé religiosos, da Bíblia. Existe até um evangeliquez, não sei se os irmãos já observaram. Hoje você sai para conversar com as pessoas, muitas pessoas até têm um idioma, como parecendo que todo mundo fosse crente. Isso é um evangeliquez que toma conta. Então, às vezes, as pessoas têm acesso, conhecimento, mas as vidas das pessoas não mudam. São as velhas práticas, os velhos pecados, as velhas ações, as velhas coisas que não são corrigidas, e tudo, eu creio que é envolvido por trás dessa superficialidade, de fato por trás de uma máscara que esconde quem de fato nós somos. Então, Agur está dizendo isto. Talvez isto seja importante nesta noite para nós, para que nós pensemos na nossa vida. Senhor, eu só quero duas coisas. Uma delas, afasta de mim, eu não quero ser falso. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero viver debaixo de uma máscara. Eu não quero me comportar na igreja como se eu tivesse muito amor pelo Senhor, e quando eu saio da igreja e volto para a minha vida diária, as minhas fraquezas me dominam. Eu falo mal, eu xingo, eu penso coisas imorais, eu tenho os pecados ocultos, eu vivo do jeito que eu quero. Senhor, me livra disto. Me livra desta máscara, me livra desta falsidade. E, logicamente, se a falsidade é cultivada, da falsidade para a mentira, é um passo. É um passo. Quantas pessoas hoje brincam com a mentira? Já ouviram falar naquela mentira social? Já ouviram? Não, às vezes a gente tem que mentir um pouquinho para conviver. Irmãos, nossas famílias estão expostas constantemente a esta mentira. Você acompanha o que os teus filhos estão recebendo lá na faculdade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu ouvi isso, eu fiquei preocupado. Eu falei, eu tenho que perguntar isso para os irmãos da minha igreja. Jovens que estão aqui, vocês já participaram ou já ouviram uma tal de cerimônia do copo? Já. Já ouviram isso? Nossa, quando a pessoa falou para mim assim, ele falou, quando ele falou, eu falei, eu nem sabia que existia isso. Eu acho, de duas uma, eu acho que eu estou muito desinformado, né? Aí eu falei para ele assim, mas o que é isso? Ele foi me explicar
E aí então ele falou para mim assim: olha, pastor, pode ter certeza que o pessoal lá da tua igreja pode já ter visto isso nas escolas, que os jovens fazem muito isso na escola. Isso é evocação de espíritos, isso é demonismo, isso é espiritismo do brabo. E os jovens estão fazendo isto como se fosse a coisa mais normal. E sabe o que é interessante? Nós estamos expostos constantemente a isto, e muitas vezes nós não damos atenção para isto. Querem ver? O que os irmãos acham que a novela ensina? Mentira. Mentiras, imoralidades, perversões. O que os irmãos acham que a maioria desses filmes que nós assistimos, esses chamados a mídia de entretenimento, ela nos ensina? Violência, mentiras. Então, talvez a oração de Agur, escrita há tanto tempo atrás, ela faça muito sentido para os nossos dias. Nós, de fato, irmãos, estamos precisando orar: Senhor, eu não quero ser falso. Senhor, eu não quero ser mentiroso. Quantos aqui já oraram assim? Senhor, às vezes nós chegamos diante de Deus e começamos a apresentar nossa lista de pedidos, agradecimentos, às vezes muito poucos. Será quantas vezes nós chegamos diante de Deus: Senhor, me ajuda. Eu preciso de ser tratado no meu caráter, eu preciso ser tratado na minha personalidade. Eu não quero viver atrás de uma máscara, eu não quero ser falso, eu quero ser uma pessoa verdadeira, transparente, íntegra. Senhor, eu não quero ser uma pessoa mentirosa, eu quero ser alguém que fale a verdade em amor com os meus irmãos, com o meu semelhante. A minha família, Senhor, afasta dela a falsidade, não deixe os meus filhos, minha esposa, o meu esposo ser uma pessoa falsa. Uma coisa na igreja, uma coisa em casa. Uma coisa na igreja, uma coisa na sociedade. Uma coisa na igreja, uma outra coisa no trabalho. Senhor, livra-nos disto. Livra a minha vida, livra a igreja, livra o povo do Senhor da falsidade e da mentira. As nossas famílias precisam aprender isto. Nós precisamos aprender isto. Então, duas coisas eu peço. A primeira é esta: Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. E a outra, está aí no versículo de número 8. Ele diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Esse texto aqui, certamente os irmãos já ouviram algum sermão nesse texto, que é um texto muito explorado. Mas novamente eu quero apelar àquilo que eu estou falando desde o começo do sermão. Deus se revela. Deus se dá a conhecer. Deus apresenta um caminho para segui-lo. Deus nos dá a sua palavra. E esta palavra, a oração deste homem, e apresentando lições práticas nesse caminho da sabedoria, ele entende que para eu andar no caminho sábio, eu preciso clamar a Deus que Ele me livre da falsidade e da mentira. Mas ele também mostra que nós precisamos aprender a vivermos ou ter aquilo que é necessário. Aí nós temos um problema, porque muitas vezes o que é necessário para mim não é necessário para você. Então é por isso que eu quero resumir essa expressão: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, com a palavra contentamento. Tem um hino que nós cantamos, e para mim muita gente canta, mas canta mentindo. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Termina de cantar o hino, chega em casa. Talvez vá almoçar, reclame porque não tem arroz ou carne. Com Cristo estou contente, com carne e sem carne. Carne, né? Deu assim um R de goiano bem bravo, né? Né? Chega em casa, e aí, por falta de contentamento, irmãos, nós estamos vendo da seguinte maneira.
Nós vivemos num tempo em que nós reclamamos do que não temos e esquecemos de agradecer pelo que temos. Ou não é assim? A sociedade que nos cerca, a cada dia, é uma sociedade consumista. Há pouco tempo, nosso irmão, o pastor Estepan, esteve aqui, ele usou uma expressão que deve ter ficado na memória dos irmãos. Ele disse assim, olha, nós vivemos num tempo de obsolência planejada. Lembram-se disso? O novo já nasce o quê? Velho. Você compra um carro 2010, no meio do ano já saiu 2011. Se não, já 2012. Aí a pessoa compra lá um carro que tem um friso lá dourado ou prata. Aí sai uma outra versão que é igualzinha a esse carro, mas não tem aquele friso prata está no outro lugar. Aquilo é só para atrair o consumo. Nós hoje, irmãos, o desperdício toma conta das nossas famílias. Os irmãos de mais idade aqui, me contem como que era essa questão de desperdício na sua casa, há algum tempo atrás. Os irmãos mais experientes aqui, para não dizer mais idosos. Como é que era essa questão lá na sua casa? A sua mãe e o seu pai, quando você deixava a comida lá no prato, como é que era? Deixava a comida no prato? Hoje você põe comida no prato da criança e a criança diz, não gosto desse negócio aí não. Ô meu filhinho, deixa eu fazer um bolinho para você e vai fazer. É assim. A sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, é uma sociedade que não sabe o que é contentamento. As famílias parece que perderam o senso de ver vidas de contentamento. E a Bíblia diz assim, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Esta ideia de Paulo, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, parece que já não faz mais sentido para nós. E aí nós entramos nesse ciclo de reclamarmos pelo que não temos e não agradecemos pelo que temos. Ou não é assim? Por falta de contentamento, as pessoas já perderam o senso e comprometimento com o reino de Deus. Quando uma pessoa entende que o que ela é e o que ela tem é do Senhor, ela é apenas um mordomo daquilo, ela se envolve com o reino de Deus. Ela não se mantém à margem do reino de Deus. A Bíblia diz assim, que se a nossa religião, se nós afirmamos que conhecemos a Deus e vemos os nossos irmãos passando pelas necessidades mais básicas, comer e vestir, e falamos para ele assim, ô meu irmão, que Deus te abençoe, mas não lhe damos o alimento? Que tipo de fé é esta? E eu creio que a questão é muito mais ampla. Quantos de nós sabemos de irmãos que estão sendo perseguidos pela sua fé, irmãos que estão pregando e anunciando o evangelho em outras nações, na nossa nação, nós conhecemos as suas necessidades, e quando nós abrimos a oportunidade para a contribuição voluntária, são poucos e muitas vezes os mesmos que contribuem. Revelam que não são pessoas contentes, no sentido mais pleno da palavra. Porque contentamento me leva a entender, Senhor, eu agradeço pelo que tenho. Ainda que aquilo que eu não tenho eu coloque na Tua presença, está na Tua presença e o Senhor conhece a minha necessidade. E eu te agradeço, Senhor, porque de alguma maneira eu posso ser útil no Teu reino. Quantas pessoas são inúteis, tendo muito? Isso é triste, irmãos. Esse consumismo que toma conta da nossa sociedade faz com que as pessoas percam esse senso de contentamento, as famílias percam esse senso de contentamento, e já as famílias hoje estão em busca de riquezas. E muitas vezes essas pessoas acham que dinheiro traz felicidade, e dinheiro não traz felicidade. Se fosse assim, os homens mais ricos e as mulheres mais ricas deste mundo estariam extremamente felizes. Mas são as pessoas que enfrentam mais depressões e crises nas suas famílias. Um exemplo disto, eu já mencionei há poucos dias, um dos nossos irmãos aqui esteve fora do Brasil. Estava conversando com ele, ele falou para mim assim, pastor, o Deus da Europa é o dinheiro. Irmãos, eu devo dizer uma coisa, sabe o que está se tornando o Deus da nossa nação? O dinheiro também. A Europa, o berço da reforma protestante,
está hoje vivendo numa época que nós estamos conhecendo, estamos chamando de uma pós-reforma, um pós-cristianismo. Já não existem mais igrejas cristãs autênticas. As igrejas, na sua maioria, naqueles países lá, são igrejas liberais. E esse liberalismo está sendo importado para o Brasil como se fossem coisas normais. Isso é terrível. Por isso que Agur hoje nos dá esta lição. Senhor, não me dá a riqueza e nem a pobreza. Me dá o suficiente. E aqui ele vai mostrar uma coisa, porque ele não quer a riqueza e não quer a pobreza. Olha o versículo de número 9, para os irmãos verem. Ele diz assim, olha, para não suceder que estando eu farto, te negue. E aqui ele apresenta um ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho, é que uma coisa que o dinheiro, a fartura tem a tendência de trazer é a seguinte ideia: eu confio nisto e não confio em Deus. Pare para pensar o seguinte: não é errado, viu, irmão, se alguém tem dinheiro aplicado, isso não é errado, não. Você imagina se de repente todo aquele recurso que você tem fosse preso lá no banco, você não pudesse mais mexer naquilo que é teu. Ah, pastor, isso não acontece. Não? Quem se lembra do plano Collor? Lembram-se disso? Pessoas venderam seus bens, porque o juro da caderneta de poupança era altíssimo, lembram-se disso? Pegaram o dinheiro e colocaram lá na caderneta de poupança, porque o juro, a usura, a ganância era tanta, porque era um dinheiro que poderiam ganhar, e de repente o governo, o que ele fez? Bloqueou tudo, ou confiscou. Isso pode acontecer. É por isso que talvez seja muito utilizada aquela ideia de pessoas que têm dinheiro no colchão. Não é? Porque ao invés de depositar no banco, aguardam nas suas casas. Eu não estou dizendo que é errado você ter as suas economias e ter os seus recursos, mas nunca confie nisso. Agur está dizendo isso: Senhor, eu quero que me ensine a viver com o que é necessário, de maneira que, eu não confie nisto, eu não venha depositar a minha confiança nisto. E quando eu não tiver, ele vai dizer assim, olha, no versículo, ou que empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Quer dizer, eu não quero ter, mas não quero ter muito para eu não colocar a minha confiança nisto. Mas também, Senhor, não me deixe viver na pobreza, no sentido porque eu posso ser tentado a querer as coisas dos outros. E é exatamente isso que nós estamos experimentando na sociedade que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós os pobres, criticamos os ricos, mas porque nós estamos interessados em ter o que eles têm. Eu conheci um homem no estado do Amazonas, o nome dele, eu não vou citar, mas era um irmão da igreja lá. Ele foi prefeito por diversas vezes naquela cidade. Ele me disse uma coisa que eu trago para a minha vida. Lá em 95 ele me falou isso. Ele disse assim: saiba de uma coisa, pastor. O mundo em que nós vivemos, só existem dois tipos de pessoas. Logicamente ele estava generalizando. Ele disse assim: aqueles que mamam e os que choram para mamar. Enquanto aquele está mamando, o que não está mamando, chora. Aí você dá para ele a teta para ele mamar, ele cala. Nós vivemos numa sociedade assim. Os crentes, infelizmente, estão vivendo pela falta de contentamento, muitas vezes desta maneira. Não atentam à oração de Agur, e o que acontece? São crentes que vivem nesse extremo, não conseguem lidar com os recursos que Deus confia nas suas mãos. Ou são corrompidos pelo dinheiro, e nessa sua corrupção, muitas vezes avarentos, porque a avareza é uma forma de idolatria, diz a Bíblia. Ou talvez naquele outro extremo, não tendo, mas desesperado para ter, vive a vida correndo atrás do dinheiro, e quando chegar diante de Deus, chega de mãos vazias. Deus, me dá o necessário. Não quero ser rico,
Não quero também a pobreza, mas me ajude a viver com o suficiente. E deixe-me perguntar uma coisa. Quem aqui não tem tido mais do que o suficiente? Alguém aqui não tem tido o suficiente para o seu dia a dia? Às vezes até além do que precisa? E tudo isso que Deus confia nas nossas mãos, a sua intenção é que de alguma maneira sejamos úteis no seu reino. Então, irmãos, eu termino a minha palavra nesta noite fazendo as seguintes colocações. Quais são os alvos que você tem para a tua vida? Para a tua família? Os teus alvos passam por esses pedidos? Nós oramos tantas vezes por tantas coisas, mas qual foi a vez que nós oramos como esse homem está nos ensinando a orar aqui? 2 coisas eu peço a Deus: que afaste de mim a falsidade e a mentira. Como eu disse, pode ser uma dupla interpretação. Senhor, me afaste de pessoas falsas e mentirosas. É uma interpretação. A outra é: Senhor, não deixe que eu seja uma pessoa falsa e mentirosa. Me ajuda a ser sincero, comprometido com a verdade, comprometido com o reino, comprometido com a tua palavra. E o outro pedido é esse: Senhor, me ensina a ser contente. Me ajuda a viver contente, não tendo a riqueza nem a pobreza, mas o suficiente. E o suficiente que ele vai mencionar aqui é: me dê o pão diário. Me dê o pão diário. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa. Quando uma pessoa aprende a ser contente com o pão diário, Deus é o Deus que abençoa e abre portas, para que a pessoa possa ter um pouco mais, para que isso de alguma maneira seja útil no reino de Deus. Eu espero em Deus, sinceramente, irmãos, que nesta noite os que estão aqui saiam daqui pensando exatamente sobre isso. Volte para sua casa, e quando você for curvar os teus joelhos, ou quando você for orar diante de Deus, que você fale isso para Deus: Senhor, eu tenho pedido tanto. Senhor, eu tenho também muitos motivos para agradecer. Mas eu quero te pedir hoje 2 coisas. Eu não quero ser falso, nem mentiroso. Eu quero ser íntegro, inteiro, aqui dentro e lá fora. Na tua presença e na presença dos meus irmãos. Na presença da sociedade. E, Senhor, me ajude. Porque eu preciso aprender a ser uma pessoa que entenda o que é ser contente ou contentamento. Não quero ser rico e não quero outro, eu não quero os extremos. Me ensina a ser contente com o que eu tenho, para que eu seja útil no teu reino e nas tuas mãos. Se cada um de nós aprender isto, e se as nossas famílias forem contaminadas por isto, no bom sentido da palavra contaminação, certamente, meus irmãos, nós seremos pessoas melhores. As nossas famílias serão famílias melhores. E só para falar nesse ambiente da família, eu termino com isto. Saiba de uma coisa: dinheiro pode te dar uma casa, mas às vezes pode não te dar um lar. Quantas pessoas em família moram na mesma casa, mas estão tão distantes umas das outras, ou com tantos muros ao redor deles, que nunca estiveram tão longe, estando tão perto. E eu vou pensar nisso no próximo domingo com os irmãos. Lembre-se, dinheiro pode te dar uma casa, mas pode não te dar um lar.